Agora são 7h40 e vamos conversar com o Bispo de Mogi das Cruzes, presidente do Regional Sul 1 da CNBB, Dom Pedro Luiz Stringini. Bom dia, Dom Pedro. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Dom Pedro, a gente vive um momento difícil aqui no Brasil e também na maior parte do mundo com a pandemia do coronavírus, e hoje é Sexta-feira Santa, a gente tem a Páscoa no domingo. Essa data, né, que é a data mais importante do calendário litúrgico cristão, ela tem um novo significado a partir desse contexto que a gente vive hoje? A Páscoa não tem um novo significado, o significado sempre é o mesmo, porém o modo de celebrar é que está sendo bem diferente. Nós estamos celebrando sem a presença do público, e nós estamos então transmitindo, na medida do possível, as cerimônias que nós celebramos. E não podem ser presenciais, né? Não podem ser presenciais, porque estamos vivendo esse tempo de isolamento social, conforme o Ministério da Saúde e também o governo do Estado e os governos municipais têm orientado. E as pessoas, obviamente, nesse contexto, né, de isolamento, elas precisam de mais conforto espiritual também. Mas esse conforto pode ser feito de forma remota também, Bispo? Sem dúvida, está acontecendo este conforto e até está acontecendo de modo bastante surpreendente, porque nós, a Igreja Católica, tem as TVs e as rádios convencionais, tradicionais, e agora temos também toda essa possibilidade de transmissão por internet. Então o povo está participando. O Domingo de Ramos foi maravilhoso. Ao invés do povo sair na rua, quem saiu na rua foram os padres passando nas ruas, abençoando os ramos que as pessoas tinham colocado nas portas, e as pessoas estavam nas portas, nas janelas, nas calçadas. Um modo diferente, mais difícil, mas muito bonito o que aconteceu. Certo, agora, Dom Pedro, a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Dom Pedro Luiz Stringini, prazer em falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo, Dom Pedro Luiz, em relação ao sofrimento, né, de Jesus Cristo e o sofrimento das pessoas hoje, né, principalmente dos mais pobres. A gente pode ver, no caso, esse sofrimento de Jesus hoje entre a população mais pobre, aquela mais desprotegida, nesse momento de pandemia do coronavírus? Este é o momento melhor, esta é a mensagem principal que você já acabou de dar. É a união do sofrimento do povo, do nosso sofrimento, de todos, ao sofrimento de Cristo. Normalmente a gente sempre diz que na Quaresma, na Semana Santa, a gente, sobretudo na Sexta-feira Santa, que é hoje, é tempo de jejum, tempo de sacrifício, buscar fazer um sacrifício. Eu digo que esse ano o sacrifício é que veio ao nosso encontro para unirmos os sofrimentos do povo aos sofrimentos de Cristo, e da mesma forma, essa é a mensagem de esperança. E da mesma forma que Cristo venceu o sofrimento e a morte, nós também temos que vencer essa grande provação que a humanidade está passando, e agora o Brasil também. E você falou outro que é muito importante. O sofrimento é para todos, mas sem dúvida nenhuma que de modo especial para os pobres, porque como é que os pobres fazem o isolamento se vivem em lugares que não são propícios para ter isolamento, casas muito pequenas, necessidade de trabalhar. Então, se Cristo morreu pela humanidade, morreu de modo especial pelos pobres, isso tudo está acontecendo mais uma vez. Exato, Dom Pedro, a gente sabe que a CNBB assinou juntamente com outras entidades, como a OAB, Comissão Armes, SBPC, ABI, um manifesto, né, pedindo o respeito ao isolamento, e que a atitude do presidente Bolsonaro contra esse isolamento é uma grave ameaça à saúde. O presidente voltou a visitar uma padaria ontem, cumprimentou pessoas, tirou foto, abraçou.
Enfim, no final, ok, teve o panelaço também ali nas imediações, de qualquer forma, protestando, mas é muito importante esse posicionamento da Igreja Católica, através da CNBB, se posicionando juntamente com a ciência. Quer dizer, Deus é a maior força, obviamente, porém não dá para só Deus enfrentar essa pandemia. Nós devemos fazer a nossa parte, né, Dom Pedro Luiz? Nós não podemos ser contra Deus, né? Deus. Bom, nós perdemos o contato aqui com Dom Pedro Luiz Stringini. Vamos tentar refazer esse contato daqui a pouco. A gente conversava aqui justamente com ele, que é o bispo de Mogi das Cruzes, presidente do Regional Sul 1 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e vamos tentar aqui refazer essa ligação para continuar conversando a respeito da Páscoa nesse contexto bastante adverso, né? Que é o contexto da pandemia do coronavírus. E as pessoas precisam de conforto espiritual, mas elas precisam principalmente se manter em casa, né? Isso é bastante importante, a gente sempre relembra todos os dias aqui no Jornal Brasil Atual de que elas precisam continuar em casa, e o bispo justamente explicava aqui que a gente pode fazer esse conforto, esse contato, inclusive com os líderes religiosos de forma remota, então as pessoas não precisam realmente ir para cultos de forma presencial, e daqui a pouco a gente volta a conversar com ele aqui. Então, enquanto isso, a gente conversa por aqui, Marilu Cabanhas. De fato, isso é importante. Isso é muito importante que as pessoas não percam isso de vista, né? A gente sabe que é uma época em que os familiares costumam se encontrar presencialmente, que as pessoas costumam viajar para outros lugares, mas este não é o momento. É melhor ter paciência, né, Marilu? Sem dúvida, vamos ter paciência, vamos ficar aqui na escuta da Rádio Brasil Atual, da TVT, vamos nos informar bastante, vamos buscar conforto aqui também com os nossos entrevistados, né? A gente estava falando aqui com o Dom Pedro Luiz Stringini, daqui a pouquinho ele já vai estar aí na linha. E olha só, Marilu, o Dom Pedro já está na linha de novo, você pode continuar. Já está na linha, maravilha. Vamos lá, Dom Pedro Luiz, a gente estava falando aqui sobre, logicamente, né, a importância de Deus, né, mas, enfim, usar a força de Deus exatamente com a colaboração, né, de todos, não é isso? Não dá só para ficar, enfim, delegando a Deus e a gente não fazer a nossa parte, né, Dom Pedro Luiz? Exatamente, eu estava comentando exatamente isso. Primeiro que Deus faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa, temos que ser responsáveis. Depois você estava comentando, e eu também, sobre a união destas entidades grandes, CNBB, OAB, ABI e também a Comissão Arnes, se voltar, depois de décadas, a se unirem para defender a vida e defender a democracia. Décadas atrás, essas entidades estavam juntas para recuperar a democracia. Depois nós nos acostumamos tanto com a democracia que cada um foi para o seu lado. E agora, com a democracia, mais uma vez, tendo ameaça, essas entidades de novo em defesa da vida. Isso é muito bom. Exato. E agora o senhor diz também, né, Dom Pedro Luiz, que eu estava vendo, inclusive, lendo o seu artigo, né, em relação à questão, né, será que é castigo de Deus? Será que é fim do mundo? O senhor fala, não é nada disso, o senhor coloca bem a questão, né, que a gente precisa ouvir a ciência. E realmente, quando eles falam, né, que vai prejudicar a economia, esse isolamento, o senhor faz essa indagação, né? Prejudicar a economia de quem? Né? Do mercado financeiro, dos bancos ou do povo mais pobre, né, Dom Pedro Luiz? Exatamente. Agora é o momento de distribuir a riqueza acumulada. É um momento diferente, é um momento de crise. E é um momento de crise que não é um momento normal. Um momento de crise que tem que passar. Numa família,
Quando alguém fica doente, você não vai dizer, não, tem que se levantar e tem que ir trabalhar. Não, naquele momento, os que vão trabalhar ajudam aquele que não pode ir. Hoje é o momento do governo, que recolhe tanto imposto, que tem que se prevenir também para as emergências, agora atender o povo nas emergências. Essas medidas que estão sendo tomadas são louváveis, mas é importante que chegue às pessoas, porque a gente sabe também que está tendo muita dificuldade para as pessoas mais simples terem o acesso por via eletrônica. Então agora é o momento de pensar realmente, em primeiro lugar, na vida e na vida dos mais necessitados. Exato. Dom Pedro, o senhor percebe que essa fala do presidente, né, querendo derrubar o próprio ministro da Saúde, falou que realmente a gente pode trocar de médico, ele falou que, no caso do Mandetta, né, o Mandetta disse que ele não abandona o paciente. Aí o Bolsonaro agora retruca, dizendo que não, mas a gente pode mudar o paciente, pode trocar de médico, fica toda hora ameaçando. E ele a favor, né, enfim, da circulação de pessoas. A gente já tem notado o aumento de circulação de pessoas nas ruas, em diversas cidades do país. Esse discurso pode realmente, de acordo com os cientistas, pode levar a uma tragédia humana aqui no Brasil? Sem dúvida que pode, um discurso muito irresponsável, e seria de pouca ressonância se fosse uma pessoa qualquer falando, mas quando é o próprio presidente da República que profere palavras inconsequentes, isto pode trazer consequências ruins para o povo, sem dúvida nenhuma. A gente sabe, claro, todo mundo sabe que o presidente está bastante isolado e, na verdade, se não estivesse isolado, se estivesse com toda essa força, ele teria demitido o ministro. Se não demitiu o ministro que está trabalhando bem, é porque há forças também sensatas que certamente estão controlando o governo. Mas não tem dúvida que palavras desse tipo e manifestações desse tipo, com gente eufórica, com gente descontrolada, ao seu redor se manifestando, falo daquele povo que vai se manifestar em seu favor, isso não tem de fato ajudado. Mas a gente sempre espera que o bom senso da população e o bom senso do próprio governo, que nem é ele, mas e também dos governos estaduais e municipais, que o bom senso, e também da igreja, de todos nós, da sociedade, o bom senso prevaleça. Tudo bem. Obrigada, Dom Pedro. Glauco? Eu que agradeço. Dom Pedro Luiz, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o bispo de Mogi das Cruzes, presidente do Regional Sul da CNBB, Dom Pedro Luiz Stringini. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.